Olá, amigos, esse é o programa Publicitário Interativo e recebendo aqui mais um amigo, o André Porto Alegre. Tudo bem, André? Tudo bem, Ângelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo em Cannes, né? Em Cannes, isso é importante, é bom. Isso porque Cannes acaba hoje, na verdade, nesse momento, é a capital mundial da publicidade, né? Da publicidade brasileira também, né, Ângelo? É incrível quando a gente anda por aqui, vê tantos amigos e nós não conseguimos nos encontrar com essas pessoas sempre em São Paulo ou nas cidades de onde vem. Então é muito bom estar aqui, porque acaba reunindo todo mundo. Exatamente, né? É muito bom, é muito bom. Mas o André também dispensa grandes apresentações, é um publicitário, há muitos anos envolvido com a APP, foi presidente da APP, está há mais de 20 anos participando das diretorias da APP. Exatamente, né? Há mais de 20 anos. A APP é a Associação dos Profissionais de Propaganda, e hoje é o responsável comercial pela... Fala você um pouquinho mais de cinema, o que você está fazendo, eu acho que é importante essa atividade, porque ela está se desenvolvendo com uma velocidade muito grande, né? Especialmente nesse novo formato. É isso mesmo. Na realidade, estar em Cannes é muito bom, porque a origem de Cannes, do Festival de Propaganda, é o cinema. Na realidade, Cannes teve o seu nascedouro como um festival de propaganda para incentivar a propaganda em cinema, não era nem em televisão. E por isso é que ficava circulando entre Veneza e Cannes, que eram os dois centros de festivais de cinema. Então, o SAWA, que é a Screen Advertising World Association, que é exatamente a associação da qual nós fazemos parte. Quem comercializa no mundo todo o cinema faz parte de SAWA. Então foi aí que começou Cannes. Então tem sempre é muito bom, além de falar sobre propaganda, ouvir sobre propaganda e dar premiação, porque o cinema ainda mantém em Cannes uma certa aura, uma palestra que acontece sempre na segunda-feira, que é uma palestra de SAWA, onde mostra as inovações do cinema como mídia. Nesse sentido, para nós, na Circuito Digital, a Circuito Digital é a sucessora da Promocine, a mais antiga operadora de comercialização de cinema da América Latina. Isso é uma coisa curiosa, muito mais antiga do que a Suez, que hoje é muito conhecida e comercializa para a Argentina e para o Chile. E a Promocine, a Circuito Digital, é a sucessora da Promocine, responsável pela comercialização hoje de 230 salas de cinema no Brasil, grande parte do Grupo Severiano Ribeiro, que é o grupo mais antigo brasileiro também. E a Circuito Digital assumiu esse papel por conta da digitalização, que é o que nós podemos já ver aqui em Cannes, que é realmente o que vai ser diferente, né? Eu estava comentando ontem, depois da palestra de SAWA, que possivelmente o que a gente vai ter, Ângelo, é nos próximos anos todo mundo assistindo, os jurados e nós assistindo filme publicitário, botando óculos, tirando óculos para ver em terceira dimensão, que vai ser esse o grande barato do cinema, vai ser esse o grande barato da propaganda e hoje em dia com algumas tecnologias já de software da televisão. A gente já sabe que a televisão pode ser em terceira dimensão também, né? Então, acho que a gente vai ter grandes novidades aí da frente e o cinema continua sendo a vanguarda desse experimento audiovisual. André, conta pra gente a evolução comercial, publicitariamente falando, a evolução comercial do cinema. Tínhamos cópias em 33 milímetros. Aliás, o Promocine, na verdade, foi o pioneiro, né, em formatar toda a comercialização do cinema, né? Para chegar até agora na digitalização. Fala assim, rapidinho, como é que aconteceu a evolução? Na realidade, nós tínhamos, quer dizer, o cinema ficava uma atividade publicitária muito cara por conta da produção, né? Havia uma demanda muito grande, o 35 milímetros demandava muito, a Promocine desenvolveu o sistema de transfers há 20 anos atrás, exatamente para facilitar e para chamar, até pelo envolvimento que tinha já com SAWA. E isso é que é uma coisa curiosa, quer dizer, a Promocine, como foi uma das representantes de SAWA, e foi quem levou o Festival de Cannes para o Brasil,
tinha uma preocupação muito grande de fazer com que os anunciantes e as agências brasileiras experimentassem o que era essa questão do cinema. Então, o transfer foi a primeira tecnologia, quer dizer, transformar das betas, né, que eram usadas massivamente pela televisão, como são até hoje, para o cinema, para o 35mm. Eu falei 33, já são 35. O que nós temos de 2003 para cá, 2002 para cá, é um processo de digitalização. Hoje o Brasil dispõe de alguma coisa como 280 salas digitais, salas comerciais digitais, é um trabalho interessante, feito por duas empresas prioritariamente, a Circuito Digital e a Rain, que tem um papel relevante também dentro desse processo, né? E que vem e lidera um pouco esse movimento mundial, Ângelo, isso é uma coisa curiosa. Isso foi concebido no Brasil, né? Foi. Principalmente toda essa questão de comprimir, de gerenciar conteúdos à distância, que é uma coisa, o Brasil é o primeiro país que consegue gerenciar conteúdos publicitários à distância em cinema. Então, por exemplo, nós temos hoje, nós conseguimos gerenciar o que está passando em qualquer sala do Brasil. Eu tenho sala, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, né, que eu tenho de Manaus a Porto Alegre. A gente consegue gerenciar, inclusive, passando informações, né, em tempo real dentro da sala de cinema. Então, o cinema se transforma, sob o ponto de vista publicitário, numa experiência diferenciada. E a evolução veio com isso também. Abrimos mais salas de cinema. Hoje o Brasil dispõe aí de em torno de 2.300 salas comerciais. Isso é muito bom, porque nós chegamos até em um determinado momento, há 10 anos atrás, nós tínhamos 400 salas, né? Quer dizer, há um crescimento, e há um crescimento e uma profissionalização sob o ponto de vista publicitário. Mais importante do que o crescimento de cobertura, Ângelo, eu acho que é bom reforçar a profissionalização que esse negócio teve. Esse negócio hoje faz parte do Intermeios, quer dizer, fornece seus números, esse negócio é auditado pela Nielsen, nós todos os operadores de propaganda em cinema compramos Nielsen, temos Ipsos, Marplan, quer dizer, aquilo que você, Ângelo, cobrava da gente, e a gente sabe disso historicamente, quer dizer, a gente consegue suprir, na realidade, o mercado publicitário, quer dizer, acompanhamos essa evolução do mercado publicitário e dos mídias brasileiros no sentido de estar dando informação. Nós conseguimos hoje fazer uma pós-venda, por exemplo, para quem anuncia em cinema, falando na segunda-feira como é que foi a performance daquela sala de cinema naquele lugar em qual sessão tinham quantas pessoas e assim sucessivamente. Quer dizer, isso dá um suporte, na realidade, para os anunciantes, uma tranquilidade para as agências que conseguem hoje indicar ou recomendar o cinema de uma maneira muito mais tranquila. E além do que hoje o cinema está integrado a qualquer característica e exigência de um plano de mídia, né? Coisa que no passado era impossível, né? Antes era cine semana, o teu comercial era veiculado durante a semana inteira, sessões que não tinham nada a ver com a característica da marca. A gente sente hoje que, e ainda tem um pouco de resquício disso, que era um negócio assim, mas vai passar mesmo, André, né? As pessoas perguntam, até porque essa questão do checking era muito complicada, você se lembra disso? Quer dizer, empresas de checking de cinema foram montadas para assegurar determinados clientes, né? Que tinham essa preocupação, mas está passando mesmo, a fita chegou, né? Então hoje a gente consegue, inclusive com a questão da digitalização, simplificar muito isso, além de nós conseguirmos trazer determinados segmentos que não podiam anunciar antes, por exemplo, bebidas alcoólicas, eventualmente, que tem a questão dos horários, hoje a gente consegue com a digitalização, hoje a gente consegue atender uma demanda do varejo, que você sabe que é muito importante, o maior segmento anunciante do Brasil, então hoje o varejo consegue, eu tenho anunciantes que entram quinta, sexta, sábado, domingo, né? Eu fico muito contente porque... Quer dizer, hoje você localiza a sessão. Se você quiser estar presente na sessão das 10, não há problema numa determinada sala, você só vê. Nós conseguimos fazer isso. Nós ainda temos a questão da Cine Semana, que é uma origem do cinema, né? Porque o cinema tem uma característica como cinema, que é a questão a primeira sessão de sexta, a última sessão de quinta. Isso é o cinema, quer dizer, por isso é que os cadernos de cultura, os guias de programação, todos saem na sexta-feira. Então a gente mantém um pouco essa aura, que é uma característica intrínseca da atividade de cinema. Mas, sob o ponto de vista publicitário, hoje eu posso ser pontual. Por exemplo, eu tenho anunciantes de varejo tradicionais, né, e que nos deixam muito contentes, porque não faziam parte desse espectro, né, que hoje eles... Então, por exemplo, assim, tem um anunciante que fala assim, André, eu não quero a Cine Semana, eu quero terminar domingo. Ele quer terminar domingo, ele quer ficar de quinta a domingo. Então ele fica de quinta a domingo, não há problema nenhum, há um ajuste para isso. Tá? E além disso, Ângelo, que eu acho que é importante colocar, é a questão do cinema ter se transformado num ambiente de experiência. Né? Hoje nós temos clientes que se utilizam da experiência do cinema, não só da tela, mas de tudo que está envolvendo, né? Quer dizer, tanto da Bombonière como do foyer, quer dizer, a gente tem hoje uma exploração, e esse também é um caminho... Interessante, fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho ouvido falar que no Brasil... Esse negócio, o negócio em si do entretenimento, e particularmente do cinema,
é extremamente significativo e o Brasil talvez seja um dos mercados que vai se vender pipoca em cinema, é verdade? Se vende muita pipoca, é uma atividade do negócio do exibidor. Eu tive ontem visitando algumas salas de cinema aqui, porque já é o vício, né? Então, Cannes tem algumas salas que parecem muitas salas antigas de São Paulo ou do Brasil, são aquelas salas de rua, etc. e tal. E havia, até pouco tempo atrás, a Bombonière nos cinemas franceses, por exemplo, vendiam, mas não podiam deixar, mas eles não deixavam entrar na sala, porque achavam que na sala não era lugar onde se comia pipoca, etc. Hoje já não. Hoje já pode comer pipoca, etc. Então já está mais tranquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, a Bombonière é uma atividade importante também no cinema. Quer dizer, o negócio cinema é composto por 3 vertentes. Os ingressos, que fazem um grande volume, a propaganda e a Bombonière. Esse é o modelo de negócio do cinema brasileiro. Mas mais importante do que isso é o fato de você poder usar todo aquele ambiente. Quer dizer, os foyers, na realidade, hoje se transformaram, ocupam um espaço bastante generoso, que não era antigamente. As salas de rua tinham foyers pequenos, né, espaços de convivência pequeno. Hoje você entra num shopping center, num mall, você tem espaços que são explorados. Quer dizer, nós conseguimos e já fizemos isso, nós já colocamos carro dentro do foyer, já coloquei moto dentro do foyer, já colocamos quiosque, já fizemos inscrição de vestibular dentro do foyer. Ambiente perfeito para muitas marcas, muita coisa. E os produtos alimentícios se utilizam muito da questão da Bombonière, que acaba sendo também. Então toda essa experiência do cinema se transforma em uma coisa... Agora fala do dado da pipoca aí que achei interessante. Sob o ponto de vista de negócio mesmo, hein? De negócio. É um negócio muito grande, né? Hoje se tem uma ideia, eu vou te dar um número só, porque eu sei que é o que você está querendo, mas só para você ter uma ideia, cada ingresso no Brasil comercializado corresponde a R$2 investidos na Bombonière. Quer dizer, o consumidor brasileiro deixa a cada ingresso vendido R$2 vai para a Bombonière, no Brasil inteiro. Então, como nós estamos falando hoje de um mercado de 100 milhões de ingressos por ano, a gente está falando de um negócio de 200 milhões de ingressos só em Bombonière. Exatamente. E aí é um negócio, tem uma margem bastante, as pessoas às vezes até reclamam um pouco do custo, né? Mas é que na realidade é um hábito completamente diferente, né? O balde é grande, né? É tudo um pouco diferente. Quer dizer, o cinema tem toda uma complexidade, né? Tem um jeito de tratar, inclusive, a própria Bombonière de uma maneira diferente. E diga uma coisa, André, todas as salas têm o mesmo padrão, quer dizer, todas elas mantêm o mesmo esquema de estrutura, de Bombonière, de salas, de projeção, todas semelhantes? Em princípio, sim. O que você tem hoje muito é que você tem a Cinemark, quando veio para o Brasil, isso já faz 10 anos, é um divisor de águas, a gente tem que falar, é meu concorrente do seu ponto de vista, mas fez com que o cinema também fosse percebido com mais profissionalismo e fez com que o próprio Grupo Severino Ribeiro, que é o meu cabeça de rede, percebesse isso e se modificasse. Foi muito boa a entrada da Cinemark, foi muito bom o Brasil ter aderido ao que se fazia de cinema, principalmente nos Estados Unidos. A Cinemark criou um padrão, esse padrão não que os grupos nacionais eles não tivessem, mas ela revolucionou com a coisa das telas grandes, das salas, das poltronas diferenciadas, stadiums, né, as salas. Então isso, hoje em dia você não faz mais uma sala nova, que até o próprio consumidor exige, né? E isso é muito curioso. O consumidor brasileiro se transformou em um consumidor exigente de cinema. Ele é um consumidor muito exigente de cinema por conta desse padrão que há 10 anos atrás mudou a história do cinema e da frequência de cinema no mercado brasileiro. Lá você tem a mesma estrutura, mas com características diferentes. Por exemplo, o Kinoplex, né, que é a nossa marca, tem um jeito, né? E, por exemplo, em São Paulo nós estamos num open mall, é um lugar de convivência, quer dizer, cada um vai assumindo, na realidade, tem um property, né? Acaba sendo assim. Conta um pouquinho, como é que funciona esse negócio? Quer dizer, você tem um proprietário da sala, você tem a exibidora, você tem a empresa que comercializa. Como é que funciona para o nosso telespectador internauta entender? Só que antes, você vai falar isso depois do nosso intervalo comercial. A Joyce está desesperada lá, chamando o nosso intervalo. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Olá, amigos. Voltamos com o programa Publicitário Interativo. Tem aqui ao meu lado André Porto Alegre, uma fera na publicidade, uma fera agora dirigindo a área comercial de cinema. E você vai explicar exatamente isso. Quer dizer, quais são, na verdade, os lados, quer dizer, os ingredientes, quem é que compõe esse processo do cinema, da comercialização? O negócio do cinema em si, historicamente, isso vem desde o começo do século passado, né? Sabe que toda essa estrutura de cinema, Ângelo, ela foi criada pelo Thomas Edison. É uma coisa curiosa, porque como ele foi o inventor e tinha a patente do projetor, ele é que na realidade criou esse sistema que nós usamos até hoje. Isso é uma coisa curiosa. Então nós temos desde 1900, teoricamente, a gente tem o mesmo sistema, que funciona com três elementos, que é o produtor, que é aquele que faz o filme, né, quer dizer, é o dono da fita, quem faz o filme, o distribuidor, que é geralmente ligado a uma produtora. Então, por exemplo, se a gente pega o caso da Warner, a Warner é uma produtora, ela produz filmes, contrata diretores, tem o seu casting, etc e tal. Aí nós temos a distribuidora, né, que é quem faz a parte logística disso. É uma atividade hoje que para Hollywood é muito grata e muito rentável, né? Quer dizer, distribuir latas de cinema, porque o cinema ele ainda não é totalmente digital, a propaganda ele é o 35mm ainda, e isso é uma atividade econômica pesada, né? E o exibidor, que é o dono da sala. Então é esse tripé: produtor, distribuidor e exibidor. Quando os nossos internautas e nós vamos ao cinema, você tem uma sociedade ali bipartite, literalmente, 50%. 50% da fita é do distribuidor, é de quem trouxe essa fita, e 50% do ingresso, na realidade, é do exibidor. Então, isso é dividido. Os operadores comerciais de propaganda em cinema são sempre ligados ao exibidor. Então, eu sou um apêndice, teoricamente, né? Eu sou uma divisão da exibição, do dono da sala. O distribuidor e a produtora não têm envolvimento comercial na comercialização de publicidade na sala. O que existe hoje, sim, e nos Estados Unidos é muito desenvolvido, é o fato da Warner, da Fox, principalmente, até que é um ótimo exemplo para isso, faz isso com muita propriedade, é ter um departamento de marketing que, de posse dos roteiros, sai para o mercado para comercializar o product placement, né? Que nós chamávamos de merchandise, mas agora a gente não chama mais de merchandise, porque ficou moderno chamar de product placement. Então já vamos ficar moderno aqui e falar de product placement, que é isso. Quer dizer, isso já vem junto com a fita, isso já vem junto com o longa-metragem, e aí nós não temos interferência nenhuma sobre isso. Não há nenhuma participação nisso. Assim como a distribuidora e o produtor não têm nenhuma participação sobre as atividades de dentro da sala. Só sobre o ingresso, mas não tem sobre a pipoca nem sobre a propaganda. Então, na realidade, isso funciona muito bem. Quer dizer, a gente costuma dizer que o dono da fita, o dono do filme é a distribuidora, por uma concessão do produtor, né? Esse é o mecanismo, e os exibidores são donos das salas. E funciona bem isso, né? E nós somos ligados aos exibidores. E isso acontece no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro que há comercialização em cinema, o processo é esse. No mundo todo. O que você tem que era interessante e que foi vetado também por causa do Thomas Edison, porque esse rapaz era bastante esperto, né? Esse rapaz não era bobo, não. Ideias luminosas. Mas, olha, ideias luminosas. Você sabe que tem uma coisa curiosa, só para que todo mundo saiba, que o cinema, a indústria do cinema foi parar a Califórnia para fugir da polícia de patentes que o Thomas Edison tinha. O Thomas Edison tinha uma polícia de patentes que não deixava, então, a questão da lâmpada e a questão dos projetores, etc. e tal, e a indústria cinematográfica, desesperada com isso, queria fazer filme e tinha que pagava royalty para tudo, pagava royalty quando filmava, pagava royalty quando distribuía. E aí foram para a Califórnia para dizer assim, aqui eles não nos encontram. E lá, então, se formou a grande indústria mundial do cinema, fugindo do Thomas Edison. Mas por conta do Thomas Edison, até 1920, até uma legislação americana discutida no Congresso, as produtoras eram produtoras, distribuidoras e exibidoras. A Warner chegou a ter salas de cinema, até a década de 50, 60, até ainda tinha algumas, mantinham algumas salas. E aí o Congresso proibiu isso, mas é o seguinte, você vai ficar um cartel na linha toda, né? Não ia ter. No Brasil nós não temos isso, apesar da família Severiano Ribeiro ter sido dona da Atlântida, né? Quer dizer, então nós chegamos a ser produtores em um determinado momento, depois nós somos sócios da Globo na questão da distribuição, então nós também tivemos uma atividade, mas hoje a família, depois de uma reengenharia, né? Quer dizer, de um repensar todo do negócio, é focada exclusivamente na questão da exibição. E é muito bom isso, Ângelo, cada macaco no seu galho, sabe? Fica sendo, porque é uma atividade, tem gente muito competente para produzir,
No Brasil também, tem gente muito competente para distribuir, e no Brasil nós temos distribuidoras independentes também, além da atividade da Sony, que é a ex-Columbia, da Warner, da Fox, estão todas no Brasil com uma atividade muito legal, mas nós temos as distribuidoras nacionais também, que são responsáveis muito por esse filme. Agora nós tivemos esse filme, o Sex and the City, que é um sucesso, que é distribuído pela PlayArt, que é uma empresa genuinamente brasileira, etc. e tal, que tem um convênio com a New Line, que é uma produtora americana, né? E que vai ter agora Viagem ao Centro da Terra também, que vai ser sensacional. Inclusive os consumidores brasileiros, eu já te falo em primeira mão aqui, vão poder assistir nas poucas salas, ainda que nós temos digitais em 3D, vai poder assistir esse filme que ele já foi todo feito em 3D e é sensacional. Quer dizer, o Centro da Terra em 3 dimensões é uma coisa realmente diferenciada. Muito interessante. André, a expectativa para o cinema, dito lá, quer dizer, imaginado lá na década de 80, 90, não era muito boa, né? Falava-se muito que o DVD, que enfim, que a própria televisão ia matar o cinema enquanto canal de comunicação e canal publicitário, inclusive. No entanto, o cinema se repaginou, se reestruturou, enfim, está aí, hoje é fundamental para determinados segmentos. Como é que você prevê aí o futuro do cinema? Eu digo para o meu pessoal lá que se nós nos segurarmos até 2010 vai ser maravilhoso. Então ainda falta pouquinho agora, né? Acho que se a gente segurar. E muito por conta do que vai ser o 3D, né? E a digitalização do longa-metragem e a experiência da terceira dimensão. Quer dizer, de você assistir filmes, longas-metragens, conteúdos de entretenimento em terceira dimensão. É uma experiência única e só o cinema vai poder fornecer mesmo. Eu gosto muito da frase a associação dos produtores americanos são muito fortes, né? Eles são muito fortes, são muito ciosos das coisas todas. Mas um dia desse eu assisti uma palestra da presidente e ela tinha uma frase ótima, quer dizer, enquanto o cinema proporcionar uma experiência diferenciada, o cinema tem lugar. Então, assim, o DVD é ótimo, maravilhoso, está aí, foi uma quase que uma teórica salvação para os produtores e distribuidores que viram durante muito tempo o DVD como o grande negócio. A janela do DVD vinha suprir a queda de audiências que o cinema teve há 20 anos atrás, né? Mas a experiência que você tem com o cinema, com a tela grande, e essa maneira que o 3D vai dar, essa experiência que é completamente diferenciada mesmo. Eu vi ontem aqui em Cannes, eu vi um show do U2, em terceira dimensão, que você canta junto com o Bonovox, né? Você tá com o Bonovox. E isso em tela de cinema, quer dizer, isso é uma outra coisa também que a gente não tem ainda no Brasil, mas que na Europa já é uma experiência interessante, que as pessoas pagam ingresso para assistir shows ao vivo em cinema. Quer dizer, o cinema deixa de ser também, quer dizer, os conteúdos de entretenimento no formato de longa-metragem continuam sendo produzidos, enquanto nós dois falamos aqui, Hollywood já está programado para 2011, eu consigo te dizer o que vai ser lançado em 2011, 2012, mas o cinema vai ser usado também como um ambiente de distribuição de conteúdos audiovisuais com experiências completamente diferenciadas, como, por exemplo, shows. Eu posso ter um show, por exemplo, em Milão e estar vendo ao vivo numa sala de cinema em Cannes ou em São Paulo. Não há problema absolutamente nenhum disso. Então, acho que o futuro é esse. E eu acho mesmo que a propaganda vai se utilizar muito disso. Acho que a terceira dimensão na tela grande, o 3D na tela grande, dá uma perspectiva. Quando eu vejo os nossos colegas brasileiros, né, publicitários criativos brasileiros, sempre ávidos por coisas, eu não tenho dúvida. Eu vou te falar até uma coisa, pode ser até em primeira mão. Acho que ainda esse ano nós temos o primeiro comercial 3D no Brasil. Produzido em 3D e feito para ser veiculado em cinema em terceira dimensão. Agora, o comercial ou o filme produzido em 3D, ele é, para quem não tem um óculos, que não consegue, né, não se encaixa nos requisitos básicos para ter a sensação do 3D, ele é perceptível? Quer dizer, tem alguma diferença? Não, nenhuma. Quer dizer, o que você vai ter, nas salas onde você tem o 3D, você vai ter exclusivamente a cópia, que não vai mais existir, né, mas o formato em 3D, então com distribuição de óculos, e tem uma cópia normal para as salas que não são
3D. Agora, esse é um fenômeno também, Ângelo, assim, os exibidores resistiram, não é que resistiram, mas é um custo muito alto você transformar toda uma planta. Existem 100 mil cinemas no mundo, isso também são números interessantes, né? Que às vezes a gente não tem 100 mil cinemas no mundo. Não é uma quantidade suficiente para sustentar uma indústria de projetores, por exemplo, porque quando você coloca um projetor, dura hoje fácil 30 anos, entende? Quer dizer, você troca a lâmpada, eu estou falando em termos gerais. Então você não tem um negócio, é curioso isso, porque você não monta uma planta industrial para fazer projetores de cinema. Você faz para projetores domésticos ou para as nossas empresas, mas não para projetores de cinema, né? Mas o que se estuda hoje são formatos, modelos de negócio, nos Estados Unidos principalmente, que faça com que os exibidores, os donos da sala, sejam estimulados a trocar o seu formato hoje, que é de 35 milímetros, por um formato digital. Isso tem um custo, mas a propaganda, essa é uma coisa curiosa também, pode ser uma das grandes responsáveis por essa modificação mais rápida, porque a propaganda pode, de uma certa maneira, como já aconteceu, Ângelo, você conhece isso melhor que eu, pode financiar essa modificação, essa transformação de uma maneira muito mais efetiva. Ela gera recurso, é isso. E isso houve, a gente sabe que todas as evoluções dos meios de comunicação sempre contaram conosco, né? Quer dizer, com o mercado publicitário e com os anunciantes. Então, acho que não vejo problema absolutamente nenhum da gente estar vivenciando essa experiência. Só um dado para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, é só que é bacana que em 2010 você já tem alguma estimativa de 40 longas-metragens, blockbusters em terceira dimensão, ou seja, será obrigatório. Esse é o caminho mesmo. Não tem salvação. Então tem que se retarda hoje alguns lançamentos pela falta de capacidade instalada dentro da sala de cinema. Por exemplo, o Avatar, que é um filme aguardadíssimo aí, que é do Cameron. Que o Cameron é bacana, quando ele começa a fazer um filme ele demora 20 anos, mas depois ele faz Titanic, essas coisas. A gente espera porque tem público. O Titanic foi um arraso. Mas assim, que é um filme que está sendo segurado, ele não é lançado porque ele é um filme que tem que ser projetado exclusivamente em 3D. O Cameron não admite que não seja projetado em 3D e quando disseram para ele assim, mas não tem sala no mundo, Cameron, como é que vai fazer? Não, então é o seguinte, segura o filme, montem as salas que vocês precisam montar, que depois a gente lança. E vai ser um sucesso. Não tenho dúvidas. André, por que não existem salas temáticas acompanhando o filme em si? Quer dizer, por que não se ambienta uma sala para a exibição de um filme? Então tem um ditado, quando eu entrei nessa área em 2003, e eu também fazia um monte de perguntas, Ângelo, né, como é que era, e aí tem uma pessoa que trabalhou durante muitos anos e trabalhou comigo também, que é o Toninho, né, que comercializou, até eu citar o nome aqui, que era um cara que conhecia muito cinema, conhece muito cinema, que ele falava assim, André, em cinema que está ganhando não se mexe. Que era mais ou menos essa situação. Quer dizer, é óbvio que a família Severiano Ribeiro, que é um dos ícones da exibição no Brasil, né, na inauguração de Brasília, tinha uma mesa, Juscelino Kubitschek montou uma mesa. Nela tinha o Luiz Severiano Ribeiro e o Roberto Marinho, que era o que representava na época o poder da mídia, o audiovisual pelo cinema e a imprensa pelo o Globo. Então, só para você ter uma ideia de como é que era a questão do cinema. Mas, na realidade, o exibidor, ele tem um investimento, sob o ponto de vista do imobilizado, que quase que catalisa todos os recursos de imaginação e os recursos financeiros também. Quer dizer, hoje você tem, na realidade, você tem uma especulação imobiliária e muito motivada pela forma com que a exibição se caracteriza no Brasil, que é prioritariamente dentro de shopping centers, então você fica restrito a essa questão, e isso realmente catalisa todas as forças do exibidor. Ele precisa efetivamente de suporte do mercado publicitário, Ângelo, dos anunciantes, das agências, exatamente para começar a pensar sobre o cinema de uma outra maneira. Porque, por enquanto, o ingresso está garantido, ele está vendendo. Essa é a questão. Por isso que a gente brinca que o cinema que está ganhando não se mexe, porque, sem dúvida nenhuma, os exibidores brasileiros já saíam do Brasil, iam para os Estados Unidos e já viam uma questão dos multiplex e não montavam isso no Brasil. Porque os shoppings ainda não tinham se desenvolvido no Brasil também. Então você tinha um circuito, assim, às vezes essas transformações elas ficam um pouco retardadas, sob o ponto de vista até do cinema como veículo publicitário, porque ele não depende exclusivamente dos recursos da propaganda. Hoje em dia se sabe que os recursos da propaganda são fundamentais, são importantíssimos, porque mudou a história desse negócio. André, deixa eu explorar você aqui o máximo que eu posso aqui. E o cinema está preparado para conviver com a TV digital e com a internet, que hoje pode ser comercial. Os filmes são comercializados naturalmente na internet, né? São.
São. Acho que sim. Acho que sim. Você tem algumas formas onde você garante isso. Bom, primeiro que desde 1895, que foi a primeira projeção dos irmãos Lumière, lá no Café Paris, né, tinham 28 pessoas, 18 saíram correndo porque acharam que o trem vinha em sentido contrário e não entendiam o que era. Aí mais 10 ficaram e disseram assim, olha, os irmãos Lumière, vocês estão bem, aí eu acho que dá esse negócio. A ideia, na realidade, quando o cinema ele foi criado, não era nem na questão do entretenimento, ele era como informação. Por isso é que durante muito tempo os cinejornais fizeram tanto sucesso e por isso que o regime nazista, por exemplo, se utilizou do cinema de maneira massiva e os americanos também. Então o cinema tem toda uma história. Acho que nós já superamos muito isso, Ângelo. Acho que essa é uma coisa legal. Eu vejo de dentro hoje da indústria que nós conseguimos superar. E nós conseguimos nos garantir com algumas coisas. A janela de lançamento do cinema é a primeira janela de exibição de um conteúdo audiovisual. Enquanto isso continuar sendo, eu continuo levando, quer dizer, enquanto for lançado um filme primeiro no cinema, eu continuo levando uma leva de pessoas que por perfil psicográfico e não por estratificação social, isso é uma coisa curiosa, quer ser inédito, quer ver alguma coisa exclusiva. Então, às vezes a gente brinca que, por exemplo, nós temos salas, eu vou falar um pouco, eu sei que o Brasil inteiro está vendo, mas às vezes a gente vê, por exemplo, tem um belíssimo complexo em Aricanduva, em São Paulo, mas um belíssimo complexo da Cinemark, um complexo muito bom, ou no Jardim Anália Franco, que é da UCI, enfim, quer dizer, que são distantes, ou no Rio de Janeiro, no nosso caso, nós temos complexos no Tijuca, por exemplo, Cine Tijuca, maravilhoso, e o mercado anunciante às vezes ainda fica um pouco resistente, puxa vida, mas no Jardim Anália Franco, Aricanduva, no Tijuca, e o que nós tentamos mostrar, e isso todos nós, os meus concorrentes também, é que existe um perfil que é psicográfico do frequentador de cinema, que está afastado da questão geográfica, exatamente de estratificação social, se ele faz classe A, B, C, e que faz parte da necessidade que essa pessoa tem de ver alguma coisa que ninguém viu ainda. Enquanto nós conseguirmos manter a janela da exibição garantida para que o lançamento seja feito por cinema, eu tenho essa característica. Então, eu sobrevivo bem frente à televisão e frente à internet. Há um caminho inverso também. Nós temos em Sex and the City um conteúdo que foi concebido para ser um conteúdo de TV a cabo e que se transformou num conteúdo de cinema. E olha o sucesso que tem feito. Bem adaptado, né? E nós já temos algumas experiências de alguns mais independentes, né, que é a indústria, mas que são ótimos, porque esses independentes é que fazem um exercício, que é o fato de você ter lançamento simultâneo em DVD, na internet e em cinema, e as pessoas vão no cinema do mesmo jeito. Era que nem a gente dizia que o varejo convencional ia terminar, né? Porque vai todo mundo comprar pela internet. E hoje se sabe que no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, o catálogo convive com a internet e convive com a loja convencional, a loja presencial, sem problema nenhum. Então, essa coisa do apocalipse, assim, quer dizer, eu acho que a gente tem formas de se garantir e o cinema continua sendo uma experiência única. E a história prova que ninguém mata ninguém, né? Todo mundo convive no mesmo espaço, né? André, vamos para mais um intervalo, voltamos rapidinho que o papo está ótimo. Vamos lá. Olá, amigos, voltamos com o programa Publicitário Interativo. Estamos recebendo aqui o André Porto Alegre, dando uma aula aqui de cinema. André, e a indústria do game? Nós vimos aqui na palestra da Salva ontem, né, que, na verdade, o game ocupou um grande espaço, né, na palestra. Como é que é essa indústria hoje comparada à indústria de filmes? Ela é paralela, né? É o que a gente fala, quer dizer, o cinema ele tem uma característica de exibir conteúdos. Eu preciso de conteúdos, Ângelo. Então eu preciso dos conteúdos de 30 segundos, eu preciso dos conteúdos de entretenimento de 2 horas, e por que não ter os conteúdos que hoje fazem o sucesso de diversas indústrias e das pessoas, como a indústria de games, né? As pessoas vão ao cinema para ouvir uma
como se fala, história, né? Uma história. Tanto faz se ela tem 30 segundos ou se ela tem 2 horas. Ou se ela é um jogo, ou se ela é uma competição. Então, na realidade, tudo que está disposto sobre o ponto de vista audiovisual pode ser usado dentro da sala de cinema. Os games são curiosíssimos, esses cases que nós vimos ontem na palestra, que é da interatividade, né? Nós já temos experiências como essa em São Paulo, muito, muito curiosas. É a coisa de se levantar as mãos, é interessantíssimo aquilo. E funciona, as pessoas se envolvem, batem palma. Nós fizemos agora, 3 meses atrás, no Kinoplex, uma partida de tênis entre os 2 lados da sala de cinema. Era uma coisa impressionante. E aí as pessoas pediam bis, assim, era uma coisa curiosa também, né? Porque tem uma coisa que cada região do Brasil assiste cinema de uma maneira diferente, né? O carioca é absolutamente interativo. Ele bate palma. Quando chove, ele se está de guarda-chuva, ele abre guarda-chuva dentro da sala de cinema. Tem um jeito de assistir cinema completamente diferente. O paulista já é uma coisa mais, assim, comedida, sabe? Mas, na realidade, o game, quando você coloca, deixa todo mundo igual. Então, participa a criança, participa os pais, as crianças, os jovens, sabe? Eu acho que o mercado de anunciantes, a gente viu uma experiência com o Volvo ontem, que era de carro, né, de direção cuidadosa, responsabilidade, toda com jogo interativo. Você vê que aqui era uma plateia absolutamente receptiva, mas que se envolveu numa hora lá, envolvidíssima com isso, inteira, na plateia inteira fazendo, etc. E eu olhava assim, eu via que o cara da poltrona lá da ponta, que ele não sabe, mas ele não está mais no eixo de ação, porque tem um eixo isso, né, de ação. Então a cadeira lá da frente, mas se envolvia com a maior tranquilidade, como se tivesse absolutamente participante da coisa. Eu acho que é um caminho, a gente já tem sentido cada vez mais isso vai ser essa tecnologia, até para falar para todo mundo, existe já no Brasil, ela não é nossa, mas ela é de terceirizados, que são credenciados pelas salas de cinema. Nós temos hoje de 6 a 7 fornecedores seríssimos que são aceitos pelos donos da sala de cinema, ou seja, quer dizer, que faz, isso vai fazer parte desse entretenimento que vai ser o cinema de uma maneira geral. Ou seja, o game está aí e veio somar, não vem dividir, né? Mas a indústria em si do game, que é envolvendo aqui o product placement, que você comentou e tal, não rouba, de repente, uma fatia do cinema ali, não? Nós não percebemos isso. Nós temos até algumas experiências curiosas, que são algumas competições onde a final já é feita em salas digitais. Então, fazendo inclusive com que a sala, então que você começa, existem competições, nós temos um grande anunciante brasileiro que inclusive se utilizou disso como ferramenta, fez a final. E uma coisa que é muito curiosa, Ângelo, é que você pode ter uma competição Rio de Janeiro contra São Paulo em tempo real na sala de cinema. E isso só a sala de cinema consegue fornecer sob o dia. Então você pode ter torcida, que é uma coisa que game não tinha. Quer dizer, o cinema agrega ao game, né? É diferente, né? Ele agrega ao game. Porque você pode ter torcida, e a gente tinha isso, e fizemos isso já. E você pode ter uma disputa entre 2 estados, entre 2 cidades completamente diferentes, distantes, e isso funciona muito bem. Então, eu acho que não. Acho que o que nós estamos vendo também é uma preocupação dos proprietários, dos fabricantes de games, e principalmente dos provedores de jogos, de estar saindo do universo do display de jogo, do display doméstico, indo para uma coisa que hoje é moda também, que é o out of home, porque não deixa de ser out of home, o cinema é out of home, né? Eu estava ontem assistindo uma palestra e estava me dando conta que essa é uma mídia que as pessoas saem de casa para ir, né? Quer dizer, todo mundo que está lá quis ir ao cinema, né? Não foi distraído, né? Então foi você. Então, eu acho que a indústria de game vê no cinema, na realidade, uma maneira de expandir os seus domínios também. André, você como publicitário, trabalhou em agências, dirigiu, foi presidente da APP, faz parte da APP. Conta pra gente como é que a importância do Festival Internacional de Cannes para o mercado publicitário, para o desenvolvimento do mercado em si, para a sua área. Qual é a importância desse festival? Muito grande, Ângelo. Eu acho que isso aqui é a meca. É o meu 2º ano só, eu sou novo nisso, né? Até porque eu costumo dizer que os criativos tiveram, né, na minha geração, uma possibilidade de vir antes para Cannes. E nós, que somos de atendimento, planejamento, ou mídia até mesmo, né, já tivemos que penar um pouquinho mais para chegar nisso. Hoje é um festival para publicitários, hoje não é um festival para criativos, é um festival para publicitários. É a meca, efetivamente, é encantador por diversas questões. Primeiro, que me dá um orgulho muito grande fazer parte de uma atividade profissional onde a gente consegue reunir tanta gente de tanto lugar e a gente consegue ver coisas que estão na mesma língua, independente de que língua seja, né? Ontem tinha um filme porque os indianos estavam com uma certa resistência de traduzir, de botar legenda nos filmes dele, mas todo mundo entendia o filme indiano sem problema. É a comunicação, né? Basta comunicar. Então, acho que nós que temos essa função
palestra a nossa atividade profissional, essa questão um pouco mais corporativa, você no grupo de mídia, eu na APP, eu acho que é muito bom para a gente ver isso, quer dizer, como a gente consegue reunir pessoas do mundo todo. Segundo, que hoje você tem, tanto nos workshops como nos seminários, independente da projeção sucessiva de filmes, porque eu digo que isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Para mim, então, quer dizer, é um palácio cheio de sala de cinema passando o filme todo o tempo, quer dizer, o que todo mundo queria ver. E lotado, né? Quer dizer, lotado. Se vendesse ingresso, esse negócio, ia ser um sucesso. Com plateia, batendo palma, assobiando, etc. Mas os seminários também é uma renovação, e eu fico muito contente que às vezes eu estou sentado lá no seminário, quando saio de algum, e fico vendo que os criativos vão aos seminários também. E os workshops que nós fizemos, parece que até é muito sucesso, aí tivemos os workshops de brasileiros, da New Content, com Giovanni, etc. e tal, que fizemos bastante sucesso com isso também. Então, é muito importante estar aqui. Eu costumo dizer que eu acho que, vocês falam, a delegação brasileira é grande, né? 500 pessoas, 500 delegados, eu acho que é pequeno, acho que tinha que ser mais, não tem tanta gente ainda que devia vir, então eu acho que é ótimo também o que você faz aqui, Ângelo, de estar passando isso para o Brasil. Nós temos hoje 467 escolas de propaganda no Brasil, formando publicitários, são mais de 100 mil estudantes de propaganda. É importante que eles fiquem sabendo, e aí, sem dúvida nenhuma, esse programa é uma maneira de ficar sabendo em tempo real, mas é fundamental, é reciclar, é ouvir o que os outros estão fazendo, é se confraternizar, porque não, né? Porque a gente fica às vezes meio tímido de se confraternizar, não é ótimo se confraternizar também, até porque é um momento diferente das nossas vidas, onde está todo mundo voltado para uma única coisa, que é ficar aprendendo e trocando ideias, etc. Acho fundamental. André, a APP tem um evento muito importante, a meu ver, que é o Festap. Ela consegue reunir no final de semana 2, 3, 4 mil alunos, né, de comunicação do Brasil inteiro, e falando um pouquinho, especificando um pouquinho mais o que é o mercado publicitário. Você está envolvido diretamente nesse processo? Fala um pouquinho sobre o Festap e convida os nossos telespectadores aí, internautas. Envolvido não, eu estou comprometido, né? Estou que nem aquela história do bacon e do porco, né? Absolutamente comprometido. Envolvimento é da galinha com ovo, né? Eu sou o bacon nessa história. Eu acho bom, o Festap faz esse ano 20 anos, né? 20 edições de Festap. É bacana quando a gente vê uma coisa que dura tanto, né? E que deu tão certo, né? Aqui está fazendo 55 anos, você vê que a gente não está tão distante assim, né? E realmente, a gente consegue reunir um sábado e domingo. Esse ano é dia 30 e 31 de agosto. Nós reunimos 2.000 alunos, porque não conseguimos reunir. Temos fila de espera hoje, porque não conseguimos mudar de lugar, até porque a FAAP, que é o nosso local, ficou um local muito central e muito já típico do próprio Festap. São mais de 100 profissionais, alguma coisa como 110 profissionais de propaganda, falando em 5 auditórios paralelos. Tem uma coisa surpreendente que a gente consegue reunir 200 professores. Eu vou te dar em primeira mão uma coisa. Hoje uma organização, existe um sentido de se organizar uma associação de professores de propaganda, uma associação brasileira de professores de propaganda, a partir do Festap, tamanha influência que o Festap tem hoje, sob o ponto de vista da formação e do planejamento de conteúdos programáticos. Quer dizer, às vezes a gente não se dá conta, mas muito das palestras que você faz lá, elas se transformam depois em conteúdos programáticos das escolas que estão fora do eixo Rio-São Paulo, etc., ou de São Paulo especificamente. Então, a importância que tem nisso, né? Eu acho que, quer dizer, corram, né? Quer dizer, as inscrições já estão abertas, corram. O Festap cada vez tem um envolvimento maior. Esse ano, de novo, fizemos uma concorrência para a campanha do Festap. Quem ganhou foi uma Universidade Sagrado Coração de Bauru. Ou seja, é uma coisa importante também, Ângelo, que a gente tira esse caráter um pouco etnocentrista, para ser mais político, né, da questão de São Paulo só. Quer dizer, o Festap tem uma participação incrível, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Paraná, onde a gente sabe que se faz propaganda de qualidade também. Isso é uma coisa curiosa, com as suas características e tudo mais, quer dizer, com o seu jeitão, e você sabe disso, que o grupo de mídia também tem um pouco essa característica de estar capilarizado, né? E o Festap é um evento realizado, é uma coisa que às vezes a gente brinca lá, que ele não é mais nosso, né? Ele a gente não faz mais, perdeu o controle completamente, né? Quer dizer, uma coisa que fica de tal monta
que já tem uma equipe hoje organizando. Claro que a gente ainda se envolve muito na questão da escolha dos palestrantes, isso é fundamental. Eu queria fazer aqui de público também um agradecimento ao grupo de mídia, que faz um trabalho brilhante, um trabalho maravilhoso. É hoje um trabalho que valoriza absurdamente a questão da mídia dentro do espectro do ensino de propaganda no Brasil. Então, vocês estão de parabéns por essa colaboração e a gente se sente muito honrado com isso. Né? E é um prazer participar lá, porque a gente percebe também o reflexo, é imediato o reflexo, a preocupação dos alunos em se envolver com o editorial de mídia. Para a gente também é uma grande, é uma oportunidade. Eu acho que está. E realmente teve agregou muito o fato do grupo de mídia nos ajudar na organização. Quer dizer, hoje a gente tem, e depois faz aquela edição que é concorridíssimo, aquilo você sabe, né? Aquele DVD, aquele CD que sai depois com todas as apresentações, aquilo é disputadíssimo. A Mara lá no grupo de mídia, a NET, depois correndo atrás para conseguir. É um evento de sucesso hoje. Eu fico muito contente de participar, desde o primeiro como professor e depois na organização, porque é realmente uma coisa, é daquelas coisas que é bom ser lembrado por isso, né? Então, acho que é muito bom. Ok, André, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal, muito bacana mesmo, muito obrigado pelos ensinamentos de cinema. Com certeza a gente vai organizar novas entrevistas aqui, novos papos sobre cinema. Encerramos aqui o programa Publicitário Interativos e voltamos na próxima semana. Até lá.